Fabiana, eu queria começar perguntando para você uma coisa que você sempre fala. Então, eu queria que você explicasse melhor uma frase sua que você disse que não existe concorrência de verdade no mercado tributário, na advocacia tributária, né? E essa frase pega porque a gente sabe que na advocacia, pelo último censo, advocacia em geral, a gente tem mais de 1.200.000 advogados. É muito advogado, né? Então, como é que é uma área tão boa, que a gente sabe que é uma área boa, o direito tributário, né? Muito boa, como é que ela não tem concorrência? Que você já falou isso várias vezes aí. É uma das áreas menos concorridas mesmo do direito. Por quê? Porque exige um conhecimento especializado, né? Um generalista não dá conta de fazer as propostas tributárias, não dá conta de apresentar teses, ele nem conhece essas teses tributárias, não sabe como se aproximar do cliente. Então, nós temos muitos advogados, alguns até se intitulando tributaristas, porque fizeram alguma especialização, alguma pós-graduação em direito tributário, mas não sabem como lidar com o tributário. Então, a prática tributária, o pensar tributário para poder identificar essas oportunidades que nós vamos falar hoje, são poucos os que têm. São raros os que têm, considerando esse número imenso de advogados, né? Então, essa concorrência é só uma concorrência aparente, porque quando você vai aprofundar, quando você vai conversar com esses advogados, você vê que eles realmente não conhecem o direito tributário, porque não conhecem a prática tributária. Às vezes conhecem até muito bem os conceitos tributários, mas conhecer a prática e mais ainda, eu sempre falo o quê? Que nós temos que aprender a pensar tributário. O que é pensar tributário? É exatamente isso que vai fazer você identificar as oportunidades tributárias. Há algumas oportunidades tributárias que está todo mundo falando. Está na mídia, por exemplo, a tese do século. Então, é difícil encontrar alguém ligado ao direito tributário que não saiba o que é a tese do século. Mas, mesmo assim, ela tem uma série de peculiaridades, né? Que medida que eu tenho que ingressar? Eu posso ingressar para que tipo de pessoa? Para que tipo de cliente eu posso apresentá-la? Quanto tempo demora o processo? Quanto eu cobro para isso? Como tocar esse processo? E mais ainda, vai ficar limitado a essa tese, a um modelo de petição, sem poder identificar que, além disso, existem o que? Dela decorrem inúmeras teses filhotes. E mais ainda, no nosso dia a dia, né? Olhar para o vizinho, olhar para as pessoas físicas. Há uma série de situações em que essas pessoas estão pagando tributos indevidamente. Então, quando você simplesmente adota um monte de conceitos de direito tributário, né, até mesmo mediante pós em tributário, mestrado em tributário, esses conceitos são úteis? Claro, todo conhecimento é útil. Mas o tributarista mesmo, aquele advogado que vai colocar a mão na massa, que vai entrar no mercado e conquistar o cliente, é aquele que sabe como utilizar esses conceitos, sabe como identificar essas oportunidades, até mesmo criando novas teses tributárias, sabe? Eu fico muito orgulhosa, inclusive, dos meus alunos do Você Tributarista. Nós tivemos uma mentoria, Luiz Felipe, nós fazemos mentoria mensalmente, todo mês, né? Uma mentoria coletiva, ao vivo, né? Pelo Google Meeting, mas nunca peço código, hein? Já vou avisando, não peço código nenhum. O aluno recebe o link. E eu fiquei muito, assim, animada e feliz em ver um dos alunos, né? Eu não canso de repetir, porque quando eu gosto de uma coisa, eu repito mesmo. Marcelo, se Marcelo estiver aqui, ele já saiu idealizando uma nova tese filhote que eu nunca tinha escutado alguém mencionar.
aplicada ao IPVA. Então, na nossa mentoria, ele falou assim, isso aí eu posso aplicar para o IPVA? E começou a fazer todo um raciocínio. Eu falei assim, caramba, que máximo! É exatamente isso. Então, assim, a diferença entre ter estudado direito tributário pura e simplesmente conceitos e o advogado tributarista, que estaria no âmbito da prática ali, é muito grande. Tá? Então, esse da prática, esse que sabe identificar as oportunidades, que sabe apresentar essas oportunidades para os clientes, nossa, esse é aquele que encontra quase nada de concorrência. Né? E aí nós falamos, tanto é assim que entre nós nos tratamos como o quê? Parceiros. Né? Nós não somos concorrentes uns dos outros, nós somos parceiros, porque um vai desenvolvendo a tese e passa para o outro, que aprimora, e todo mundo junto faz aquilo que era uma tese isolada se tornar uma tese amplamente aceita, uma tese divulgada e assim por diante.